Graça e paz, meus irmãos, que alegria, que satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: como está o seu coração? A Bíblia diz que nós temos que guardar, preservar o nosso coração, a nossa alma, nosso ser interior. Muitas vezes nós estamos sofrendo, passando dificuldades, lutas, conflitos, porque o nosso coração, a nossa alma não está bem guardada nem bem cuidada. Hoje eu quero falar com você sobre um personagem bíblico que negligenciou o seu coração, que não cuidou do seu coração. E por causa disso, ele enfrentou muitas crises, decepções, tristezas na sua vida. Mas antes de nós conhecermos esse personagem bíblico, eu quero convidar você, se você ainda não está inscrito, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like caso você goste deste vídeo. Pois bem, o nosso personagem ele está num texto bíblico que é o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. E o texto diz o seguinte: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Então, este personagem que não cuidou bem do seu coração era Eliabe. E ele aqui fala de forma grosseira contra o seu irmão. Quem era o seu irmão? Davi. E Davi ainda era jovem nessa ocasião. Agora, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa entender o contexto disso. Israel estava em guerra contra os filisteus e os 3 irmãos mais velhos de Davi tinham ido lutar junto do exército de Israel. E o seu pai, Jessé, disse para Davi: vai lá e vê como estão os teus irmãos. E justamente naquele momento que Davi foi e vê como estavam os seus irmãos, foi naquele momento em que o gigante Golias estava se apresentando para lutar contra o povo de Israel, estava desafiando um guerreiro de Israel que lutasse contra ele. E Davi chega naquele momento ali e ele começa a perguntar: mas o que está acontecendo aqui? Por que esse homem está fazendo isso e tal? Né? E aí, quando Eliabe vê, né, o texto diz exatamente isso, né? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Davi falar àqueles homens, né? Então, quando ele viu isso, ele ficou furioso, né? Ficou furioso e ele foi extremamente grosseiro contra Davi. Por que Eliabe está fazendo isso? Por que Eliabe fez isso? Por que ele está com um coração assim tão duro, tão amargo? Isso é fruto de algo que aconteceu na vida deles um tempo antes. E o que aconteceu na vida deles está registrado lá em 1 Samuel capítulo 16. Quando o profeta Samuel ele foi enviado à casa de Jessé por Deus para ungir um dos filhos de Jessé como o novo rei de Israel. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vê este irmão de Davi, Eliabe, e ele diz o seguinte, o profeta Samuel falando com ele mesmo, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido, 1 Samuel 16, 6. Mas olha a resposta que Deus dá para Samuel. Ele diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aí então Jessé chamou o seu segundo filho, terceiro filho, quarto filho e assim por diante até o 7º filho. E nenhum desses era o novo rei de Israel. E aí o profeta Samuel perguntou então para Jessé: você não tem mais nenhum filho? E ele disse: sim, eu tenho um jovem mais novo, está cuidando do rebanho lá. E Samuel mandou buscar Davi. Quando Davi chega diante de Samuel, o Senhor fala com Samuel: é este o novo rei de Israel. E aí então o profeta Samuel unge Davi como novo rei de Israel diante de todos os seus irmãos, inclusive diante de Eliabe. E essa atitude agora grosseira de Eliabe contra o seu irmão Davi, agora no momento que eles estão lá na guerra, lutando, nesse momento que eles estão lá servindo no exército, né, de Israel, mostra que Eliabe não tinha superado isso ainda. Ele não tinha superado o fato de que Davi tinha sido ungido como novo rei de Israel
e não ele. Então, a decepção, o ressentimento, a inveja levaram ele a essa atitude de amargura em relação a Davi. Por isso é importante nós cuidarmos do nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23 o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós precisamos purificar o nosso coração, nós precisamos ter um coração puro. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida repleta de alegria e satisfação diante de Deus e diante dos homens. Eliabe não estava vivendo essa vida de alegria e satisfação diante dos homens e nem diante de Deus. Por quê? Porque ele ainda não tinha resolvido esse problema no seu coração. Seu coração estava contaminado, estava cheio de amargura, cheio de coisas que não agradavam a Deus. Eu quero ver com você, então, hoje, alguns desses sinais de alguém que não está com o seu coração puro. Por que eu quero ver isso? Eu quero ver isso neste versículo que nós acabamos de ler. Porque nós precisamos fazer esse exame. Eu e você precisamos fazer esse exame. Como está o nosso coração? Então, nós vamos ver aqui os sinais de alguém que não está com o coração puro. O primeiro sinal que nós podemos ver na vida de Eliabe é a manifestação de ira. O versículo 28 diz que ele ficou irado com Davi quando ele viu Davi falando com aqueles homens. A ira de Eliabe era profunda em relação a Davi. Mesmo sendo o primogênito, né, ele havia sido preterido pelo mais novo. Então, sua incapacidade de lidar com essa decepção encheu o seu coração de uma ira sem sentido. Quando você percebe que o seu coração está cheio de ira e você não consegue compreender por quê, talvez é porque o seu coração não está puro diante de Deus. Então tem que pedir para que Deus examine o seu coração e veja se tem alguma coisa errada aqui. Essa ira sem sentido pode ser um dos sinais de falta de pureza no coração. O segundo sinal, atitude de rejeição. O texto continua dizendo que ele falou o seguinte: por que você veio para cá? Eliabe estava com a sensação de que Davi estava invadindo a sua praia, né, e roubando algo dele novamente. Como se Davi tivesse roubado dele a unção como novo rei de Israel. Então é como se Davi estivesse roubando o espaço dele ali agora, onde ele tinha uma certa projeção e Davi era apenas um menino. Então a presença de Davi falando com os soldados intimidava Eliabe nesse sentido. E essa intimidação não tinha sentido a não ser no coração de Eliabe. Então essa intimidação levou Eliabe a rejeitar o seu irmão. Essa atitude de rejeição para com o outro pode ser um sinal, sim, né, de que não está faltando pureza no coração, né? O outro sinal que a gente pode ver na vida de Eliabe é o sentimento de inveja. A gente percebe isso porque nesse versículo 28, o texto diz que ele falou o seguinte: e com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? A inveja está claramente implícita aqui nas palavras de Eliabe. A unção de Davi e os direitos do filho mais velho no contexto judaico era algo incoerente e inaceitável. Se alguém deveria ser, dentro daquele contexto, né, se alguém deveria ser ungido como rei de Israel, era o filho mais velho e não o mais novo. Então isso causou em Eliabe esse sentimento de inveja. Por isso que ele diz ali, né, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então a inveja fez Eliabe ver Davi com desprezo, como um pastorzinho de poucas ovelhas, né? E não como o ungido do Senhor, que era o que tinha acontecido lá diante de todos. Davi tinha sido ungido, o novo rei de Israel. Então Eliabe se deixou tomar conta pela inveja. E o último sinal que eu quero destacar aqui é a falta de discernimento. Discernimento é a capacidade da gente perceber o certo e o errado, a vontade de Deus, aquilo que não é a vontade de Deus. E por causa dessa decepção não resolvida, Eliabe perdeu a capacidade de discernir o certo e o errado. A gente pode ver isso aqui nesse texto, né? Ele diz que Davi é presunçoso. Então ele confundiu unção com presunção.
Davi foi ungido rei de Israel. Ele não estava sendo presunçoso, ele estava debaixo da unção do Senhor. Por isso que Eliabe diz aqui de Davi, sei que você é presunçoso. Não, não é presunçoso, não. Ele estava com o Espírito de Deus sobre ele. Porque quando o profeta Samuel unge ele diante dos seus irmãos, diz que o Espírito de Deus veio sobre Davi e se apossou dele, ele começou a ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, quando ele estava ali, naquele momento ali, confrontando, por que esse gigante Golias está aqui afrontando os exércitos do Deus vivo e meio que se oferecendo para lutar contra aquele gigante Golias, Eliabe, então, ele não vê nisso a unção do Senhor. Ele vê uma presunção humana. Então ele confundiu unção com presunção. Ele também confundiu ousadia com maldade. E ele diz que Davi era mau. Outra tradução, as palavras de Eliabe são as seguintes: e que o seu coração é mau. Eliabe diz que o coração de Davi é mau. Só que isso tem um problema em relação à palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso está lá em Atos 13, 22. E quando Deus mandou Samuel ungir um novo rei de Israel, que ele havia rejeitado Saul, o rei anterior, Deus falou isso para ele: você vai ungir um homem segundo o meu coração. Está lá em 1 Samuel 13, 14, você pode conferir lá. Então, Eliabe é que tinha um coração mau. Era Eliabe que estava com o coração cheio de maldade. Por quê? Porque justamente quando Eliabe se apresentou a Samuel e Samuel pensou que Eliabe era o novo rei de Israel, Deus disse para ele: o Senhor não vê como o homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração. Deus estava vendo o coração de Eliabe. Deus viu que o coração de Eliabe não era um coração puro e que o coração de Davi, sim, era um coração puro. Então, Eliabe, ele acusou Davi de algo que ele era. Ele disse: você é mau, mas na verdade a maldade estava no seu coração. Isso na psicologia se chama projeção. O indivíduo projeta nos outros aquilo que ele vê em si mesmo. Então, nós precisamos fazer essa avaliação, né? Será que nós perdemos a capacidade de discernir aquilo que é certo, daquilo que é errado, o agir de Deus, né, e o agir humano, discernir entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade? Pois, quando o coração não está puro, a gente perde essa capacidade de discernimento. A falta de discernimento é uma das características de alguém mal resolvido, alguém que não resolveu as suas questões internas, pessoais, que tem um coração contaminado. As trevas emocionais, elas nos impedem de vermos o mover do Espírito Santo. E Eliabe não estava conseguindo ver isso na vida do seu irmão. Por isso que ele estava, naquele momento que Davi aparece ali meio que se oferecendo para lutar, e nós já sabemos o resultado da história, Davi acaba indo lutar contra o gigante, né? E acaba vencendo ele, e o povo de Israel vence aquela batalha por causa da ousadia de Davi. Ele acaba então ficando cheio de ira no coração, rejeitando o seu irmão, né? Tendo inveja do seu irmão e sendo incapaz de discernir o que Deus estava fazendo naquele momento. Então, meus irmãos, é muito importante nós termos um coração puro diante de Deus. Nós precisamos purificar o nosso coração a fim de vivermos uma vida repleta de alegria e satisfação diante de Deus e diante dos homens. Eu quero terminar esse nosso vídeo mencionando um versículo do Salmo 51, salmo escrito pelo próprio Davi. O texto diz o seguinte, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que essa seja, meu irmão e minha irmã, a tua vontade. Que você possa buscar diante de Deus e pedir para o Senhor: Senhor, me dá um coração puro. Eu quero terminar esse vídeo orando e eu quero te convidar a fazer essa análise, essa autoavaliação. Como está o seu coração? Você está com o coração puro diante de Deus e diante dos homens? É esse coração puro diante de Deus e dos homens que vai nos permitir viver uma vida cheia de alegria, de satisfação, repleta de alegria e satisfação diante de Deus e diante das pessoas. Se você não está com o seu coração puro, pergunte para Deus: Deus,
o que eu preciso para purificar o meu coração? Talvez você precise se submeter à vontade de Deus, talvez você não esteja aceitando a vontade de Deus, assim como Eliabe não aceitou, talvez você esteja rejeitando alguém porque você gostaria de estar no seu lugar, talvez você esteja com o coração cheio de inveja porque você gostaria de ocupar a posição daquela pessoa com quem você convive, talvez você tenha uma ira sem sentido porque tem algo no seu coração que não foi resolvido em relação a algo que lhe aconteceu no passado, seja o que for, né? É importante nós buscarmos essa purificação do nosso coração para que a gente possa ter discernimento e saber entender todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. E isso vai gerar em nós alegria e satisfação nesse mundo em que nós vivemos cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de injustiça. Mesmo vivendo nesse mundo, se nós temos um coração puro, nós vamos sim experimentar essa vida repleta de alegria e de satisfação. Vamos orar agora em nome de Jesus, vamos orar juntos. Se for possível para você, pare o que você está fazendo aí, feche os seus olhos e vamos orar juntos agora nesse momento. Querido Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Teu Espírito sonda e examina os nossos corações. E nós queremos te pedir isso hoje, Senhor. Sonda o nosso coração, examina, vê se há algum tipo de contaminação no nosso coração, Senhor. Talvez alguma mágoa, algum ressentimento, Senhor Deus, algo que ficou no passado, Senhor. Ó Deus, nos capacita, Senhor Deus, a perdoar, a aceitar o Teu propósito, o Teu desígnio, Senhor. Entender, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, apesar de todas as coisas que acontecem que nós não conseguimos compreender, que o Senhor nos dê essa capacidade, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir como Davi, Senhor, Deus Todo-Poderoso, cria em nós, ó Deus, um coração puro, Senhor. Cria em mim, cria no meu irmão e na minha irmã que estão aqui conosco nesse vídeo, Senhor. Cria, Senhor Deus, em nós um coração puro diante de Ti, Senhor, para que possamos viver em paz, tranquilos e com o coração cheio de alegria e satisfação, mesmo vivendo nesse mundo, Senhor. Alegria e satisfação diante de Ti e diante dos homens, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos isso. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe com esta palavra. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.